A palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Pegue a palavra do Senhor e abra a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo de número 12. Livro de Êxodo, capítulo de número 12, versículo de número 11. Assim que você encontrar, se coloque de pé, em reverência ao Senhor e à sua palavra. E também diga glória a Deus, para que eu saiba que você encontrou. Se você estiver sem o exemplar da palavra, nós vamos providenciar uma Bíblia para você acompanhar a leitura. O livro de Êxodo é o segundo livro da Bíblia. E nós vamos ler no capítulo 12, o versículo de número 11. Êxodo 12, versículo de número 11. Quem achou, diga amém. Está escrito assim: assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Amém? Eu vou reler. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. A celebração da Páscoa foi instituída por Deus para fazer o seu povo lembrar tudo aquilo no qual Deus havia feito. Seria uma celebração anual, onde todos, ao celebrarem aquela Páscoa, aquela celebração, estariam fazendo memória, estariam lembrando do livramento no qual Deus havia lhes dado quando saíram da terra do Egito. Foi uma ordenância, estatuto perpétuo da parte de Deus. Quando Jesus vem, ele participa da Páscoa, cumprindo a lei conforme Deus determinou, mas ele institui o novo concerto, a nova aliança, ou seja, a Santa Ceia. Por isso, nós que somos cristãos, e essa palavra cristão deriva de Cristo, nós não celebramos a Páscoa, nós celebramos a Santa Ceia do Senhor Jesus. Mas quando pegamos o livro de Êxodo para ler a respeito da instituição da Páscoa, percebemos que os elementos aqui apresentados têm muito a nos ensinar. E em cada um desses elementos, nós conseguimos enxergar a pessoa de Cristo, o Salvador. Porque Jesus esteve ao lado do Pai desde sempre, e ainda que o povo hebreu não soubesse, quando eles estavam ali celebrando a Páscoa, eles estavam celebrando também o Salvador. E nós estamos aqui para não participar da Páscoa, amém, pessoal? Para participar da Santa Ceia do Senhor, mas a Páscoa tem muito a nos ensinar. Quem crê nessa palavra? Quem acredita que o Senhor tem algo para falar conosco nessa manhã, diga amém.
Então eu vou ler o versículo 12, e eu peço que todos que comigo estão na sede estadual da Paz e Vida em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, leiam comigo em bom tom e alta voz. Vamos lá. Os vossos lombos, mas vamos falar com toda a nossa fé, povo de Deus, para as pessoas que vão nos assistir depois na internet possam ouvir, porque quando a gente transmite essa reunião, muitas pessoas assistem depois. Eu quero que todas ouçam o povo gaúcho falando com toda a fé, lendo com toda a fé a palavra de Deus. Vamos lá. Os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Esta é a Páscoa do Senhor. Você crê mesmo nessa palavra? Então, se você leu com toda a sua fé, agora você vai aplaudir com toda a sua força. Como diz o Salmo 47, aplaudam mesmo com toda a sua fé, com toda a sua força. Senhor nosso Deus e Pai, esta é a verdadeira Páscoa, e aqui estamos para aprender mais a respeito dela. Usa poderosamente a minha vida, fala através de mim, remove os impedimentos, quebra as barreiras, desfaz os obstáculos e envia a tua palavra com poder e autoridade. Que Jesus Cristo, que é a nossa Páscoa, opere poderosamente nesse lugar, trazendo salvação, em nome de Jesus, que assim seja, amém. E graças a Deus, podeis tomar o vosso assento, por favor. Sentem-se, por gentileza, podeis se assentar. Vamos analisar, lendo o texto de Êxodo, os principais elementos da Páscoa e trazer para nós lições poderosas. Extrair de cada elemento uma palavra que eu tenho certeza que vai edificar a nossa fé. E nós vamos perceber que em cada um destes elementos, nós iremos enxergar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Note que a partir do versículo de número 1, a palavra diz assim: e falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tornarei das ovelhas ou das cabras. O primeiro elemento que aqui podemos enxergar é justamente o cordeiro. Perceba que Deus exigiu que todos fizessem parte. Todos fizessem parte. Se para uma casa fosse algo muito grande, sacrificar um cordeiro, se uma família não tivesse, se assim podemos dizer, condições de sozinha sacrificar um cordeiro, essa deveria se juntar a uma outra igual, que estivesse na mesma condição, e juntas
iriam fazer o sacrifício. Deus exigiu que todos fizessem o quê? Fizessem parte. Por isso que Jesus quer que todos nós venhamos participar da Santa Ceia. A palavra diz: aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue tem parte comigo, e eu o ressuscitarei no último dia. Todos têm que participar. O elemento primeiro aqui apresentado, o cordeiro, tem muito para significar para nós. Uma das coisas mais notórias é justamente o sacrifício. O quanto estamos dispostos a sacrificar para fazer a vontade de Deus. Esse cordeiro está mais claro do que qualquer coisa que significa, simboliza a pessoa de Jesus. Aqui, no evangelho escrito por João, no capítulo de número 1, eu gostaria que você marcasse Êxodo 12, porque eu vou ficar voltando para esse texto, tá bom? Mas, após marcar Êxodo 12, abra comigo em João, capítulo de número 1, evangelho escrito por João, capítulo de número 1. Nós vamos fazer aqui a leitura do versículo de número 29. João 1, versículo 29, está escrito assim: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E assim como o Cordeiro deveria ser sacrificado, Jesus foi sacrificado, se sacrificou na cruz do Calvário para a remissão de todos os nossos pecados e para a salvação da nossa alma. Às vezes nós precisamos refletir na nossa vida com Deus. Nós nos deparamos pensando em muitas coisas. Nós pensamos no trabalho, nós pensamos no nosso relacionamento, nós pensamos em o que fazer, você que é pai, você que é mãe, pelos seus filhos. A gente pensa nos nossos relacionamentos, nos nossos afazeres, a gente pensa em tudo. Mas às vezes nós não paramos para pensar no nosso relacionamento com Deus, na nossa vida com Cristo, na nossa vida com Deus. E esse é um exercício que todo cristão deveria fazer para principalmente chegar à seguinte conclusão: de o quanto eu tenho apresentado o meu cordeiro, de o quanto eu tenho apresentado o meu sacrifício, de o quanto eu tenho verdadeiramente sacrificado ao meu Senhor, de o quanto eu tenho feito a vontade do meu Senhor, a vontade do meu Deus, de o quanto eu tenho buscado ao meu Senhor. Porque, minha gente, às vezes nós não sacrificamos quase nada em prol do reino de Deus, em prol do Senhor Jesus. Muitas vezes nós não sacrificamos aquilo que deveríamos sacrificar. A nossa vontade muitas vezes prevalece, o nosso querer muitas vezes prevalece. O desejo da nossa carne muitas vezes prevalece.
e nós não fazemos sacrifícios em prol do reino de Deus, em prol do Senhor, em prol de fazer a vontade do Senhor. Em um domingo como esse, um domingo especial, um domingo de Páscoa, um domingo da ressurreição, e na grande maioria das igrejas pelo Brasil aí afora, também Santa Ceia. Muitas pessoas irão deixar de estar na casa de Deus, muitas pessoas deixarão de participar da Santa Ceia, de cultuar, de celebrar ao Deus Todo-Poderoso, porque muitas não estão dispostas a fazer um sacrifício, a sacrificar um dia de descanso, a sacrificar um passeio, a sacrificar um lazer, a sacrificar a própria carne para estar na casa de Deus, na casa do Pai. E isso é uma coisa que se repete não só em um domingo especial como esse. Nessas datas mais notórias, fica visível para todos. Nessas datas como domingo de Páscoa, domingo de Santa Ceia, o que é que fica na imaginação da pessoa? É um dia que o povo vai estar na igreja. É um dia que as pessoas estarão na igreja, porque é o domingo da ressurreição, é o domingo de Páscoa, é o domingo da Santa Ceia. Não é possível que as pessoas não estejam na igreja, mas mesmo assim, muitos acabam não estando, acabam não vindo. Mas essa falta de sacrifício, ou seja, essa falta de entrega é uma coisa que a gente vê diariamente. E nós precisamos pegar o nosso cordeiro e sacrificar. Nós precisamos sacrificar muito mais pelo reino de Deus. Eu gostaria que você refletisse nisso. O quanto você tem sacrificado da sua vida em prol do reino de Deus, em prol da obra de Deus. Tem pessoas que até tentam, tem pessoas que realmente até buscam, tem pessoas que procuram fazer, mas tem outras, minha gente, que entre o Senhor e a sua vontade é a que manda. Muitas outras, entre fazer a vontade de Deus e fazer a sua vontade, entre agradar a Deus e agradar a si próprio, entre fazer aquilo que Deus quer e fazer aquilo que você quer, na grande maioria das vezes, a vontade da carne é a que prevalece. Nós precisamos refletir de o quanto estamos sacrificando o nosso cordeiro no altar do Senhor, de o quanto nós temos buscado ali fazer a vontade de Deus. E a grande maioria vem sempre com aquela desculpa: Deus entende, Deus conhece, Deus sabe o meu coração, Deus sabe que eu não faço por mal, Deus sabe que eu sou uma pessoa boa, Deus sabe que eu ajudo quem precisa, Deus sabe que eu vou na igreja, Deus sabe isso, Deus sabe aquilo. Se Deus sabe tudo isso, Deus sabe também de o quanto, na maioria das vezes, Ele é colocado em segundo plano, Ele é colocado em segundo lugar. Deus sabe também todas as vezes que você poderia ter feito um pouco mais de força para priorizá-lo e você não priorizou. Deus sabe também que todas as vezes que você poderia ter demonstrado para Deus um amor maior e verdadeiro, uma decisão ali de buscar a Deus de uma forma maior, de uma forma mais intensa, de se entregar mais a Deus. Deus também sabe. E às vezes, a sensação que fica é que só buscamos a Deus quando realmente precisamos de Deus, quando realmente estamos em aperto, estamos necessitados. Quando a gente faz a obra, a gente tem o prazer de conhecer lugares, conhecer muitas pessoas diferentes. Cada igreja é diferente uma da outra, pode ter certeza disso. Da mesma forma que o Brasil é um país muito diversificado, um estado é diferente do outro, às vezes no mesmo estado, uma cidade é bem diferente da outra, as pessoas são bem diferentes da outra.
as igrejas, por mais que seja o mesmo ministério, são bem diferentes uma das outras. E a gente tem a oportunidade de conhecer muitas pessoas. E uma das coisas que a gente percebe ao longo desses anos é isso. Pessoas que no momento do aperto, no momento da dificuldade, no momento da luta, buscam a Deus. E essa é a única particularidade de todos os lugares. Nenhuma igreja é igual. Mas a particularidade de todas essa, em todas tem pessoas assim, que só buscam a Deus quando precisam. Todas são diferentes, mas em todas tem o mesmo grupo de pessoas. Quando precisar, busca a Deus. Quando precisar, peço oração ao pastor. Quando precisar, faço campanha. Quando precisar, vou na Santa Ceia. Quando precisar, sacrifico mais para Deus. Mas muitas vezes, quando tudo está bem, muitos não estão dispostos a sacrificar. Quem compreende o que eu estou dizendo? Por isso, em nome de Jesus, neste domingo de Santa Ceia, no domingo no qual Jesus ressuscitou, venceu a morte e o inferno, reflita nisso, de o quanto você tem apresentado o seu cordeiro, porque Deus deixou bem claro, todos têm que sacrificar, todos têm que fazer o sacrifício. Se você pode sacrificar um cordeiro sozinho, você sacrifica. Se você não pode, você vai se juntar a outra casa e ambas juntas sacrificarão. Mas ninguém vai ficar de fora. O que é que isso nos ensina? Do pastor à pessoa que chegou hoje, do rico ao pobre, do preto ao branco. Independente de quem seja, todos terão que sacrificar. Quem compreende isso? E é no sacrifício que Deus opera. Quer ver as mãos de Deus se mover em teu favor? Faça sacrifícios, se doe, se entregue, busque mais a Deus, abra mão da sua vontade, do seu querer, para fazer a vontade do Pai, que Deus vai te honrar poderosamente. Quem entende isso, diga amém. Amém? Vamos aplaudir o nome do Senhor. Volte a Êxodo. Eu pedi para você deixar marcado, porque eu vou ficar voltando aqui, tá bom? Êxodo 12, vamos continuar a leitura a partir do versículo 7, para o segundo elemento da Páscoa. Está escrito assim, ó. E tomarão do sangue, e pô-lo-ão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Qual o segundo elemento que nós podemos constatar aqui, igreja? O sangue. Primeiro, o cordeiro, e na sequência, o sangue. O sangue seria totalmente derramado, assim como o sangue do cordeiro, que é Jesus, foi totalmente derramado. A ordem era aspergir o sangue nos umbrais da porta, porque viria o anjo do Senhor, que passaria por todo o Egito, e naquela casa que no qual o sangue estivesse aspergido na verga da porta, aconteceria o quê? A Páscoa. Você sabe que o significado literal e mais simplório de Páscoa é pulo. Quem sabia disso? Quem não sabia, levanta a mão. Muito bem. O significado mais simplório e literalmente falando do termo Páscoa é pulo. O anjo iria pular a casa que o sangue do cordeiro havia sido aspergido na porta. O mais simplório, o significado mais simplório é esse, pulo. E aquele mandamento era para todos. Se um hebreu não tivesse feito
o que Deus havia mandado, quando o anjo ali viesse e não encontrasse no umbral da porta o sangue aspergido, o primogênito também iria morrer. Não era uma condenação para os egípcios apenas. A ordem foi dada para todos, os hebreus tinham que fazer também. E aí, o anjo vinha e encontrava o sangue aspergido, o sangue do cordeiro, e ali acontecia a Páscoa, ali acontecia o pulo. Amém, pessoal? Eu lembro que na pandemia, todo mundo falava, fica aonde, pessoal? Fica em casa. Teve uma polêmica grande por conta disso. Uns queriam ficar em casa, outros queriam sair para trabalhar, outros concordavam com ficar em casa e outros não. Não era assim? E eu lembro que na Páscoa de 2020, no centro do furacão da pandemia, eu estava lendo esse texto e na hora, sabe quando Deus te dá assim algo ali que tu lê e está claro? Na hora Deus me deu isso aqui. Temos que ficar em casa, é verdade. Mas se estivermos em casa e o sangue não estiver na porta, não adianta absolutamente nada. E naquela época a gente não estava fazendo reunião, eu abri a igreja e ministrava a Santa Ceia para quem chegava. Nós passávamos o dia todo ministrando Santa Ceia, minha esposa e eu. O dia todo ministrando Santa Ceia. Porque tinha gente que dizia assim, ô pastor, eu queria tanto que o senhor ministrasse. Tinha outros não, outros pegavam e levavam para casa para participar da ceia online com o pastor João Ribe Palharim. Eu não sei se você fez isso aqui. Você fez isso aqui? Pegava e levava para casa, né? Tinha outros que chegavam e diziam assim, não pastor, por favor, rapidinho. Ministra, eu queria tanto que o senhor me abençoasse, ministra a ceia aqui para mim. E aí eu ministrava, quando eu ia almoçar, minha esposa ficava, e nós passávamos o domingo todo revezando. E eu falei isso todas as vezes, não adianta ficar em casa apenas. Tem que ter o sangue. Aonde, pessoal? Nos umbrais da porta. Aqui, ó, na primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, vai lá comigo. Primeira carta de João, deixa aberto aí. Tem gente que ficou em casa na pandemia e não voltou mais até hoje, viu? Quando começou a pandemia, que as igrejas tiveram que encerrar as reuniões, uma coisa eu cheguei à conclusão, imediatamente. Essa situação toda vai revelar a intenção do coração de muita gente. Quando o lockdown acabar, uns vão voltar com muita sede de Deus, e realmente muitos voltaram com sede de Deus. E eu dizia, mas muitos outros irão se afastar de vez. Irão apenas aproveitar a oportunidade para se distanciar. E muita gente se afastou e não voltou mais para a igreja até hoje. Quando as reuniões foram autorizadas, muitos diziam assim, está cedo ainda. É melhor ficar assistindo o culto online. 3 meses depois das reuniões liberadas, o povo ainda estava com isso. Está cedo ainda. É melhor ficar assistindo às reuniões em casa, pela internet. E deu 1 ano, e deu 2, e tem gente que ainda não voltou até hoje. Por quê? Porque ficou em casa. Mas o sangue do cordeiro não estava nos umbrais da porta, nas vergas da porta. Que sangue é esse? João diz aqui, ó, primeira carta de João, capítulo 1,
versículo de número 7. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Hoje o governo não está mais a nos obrigar a ficar trancado em casa. Tecnicamente, a pandemia acabou. Sim ou não? Mas eu faço a mesma pergunta. Quando você chega na sua casa, no seu sítio, no seu apartamento, lá tem o sangue nos umbrais da porta? É um simbolismo que eu estou fazendo aqui. Eu estou usando aqui uma figura de linguagem. Hoje nós não temos mais que matar um animal, derramar o sangue e passar esse sangue nas vergas ou virgas ou umbrais da porta, não. Mas, usando essa figura de linguagem, quando você chegar no seu apartamento hoje, na sua casa, no seu sítio, enfim, independente do tamanho da sua porta ou da cor da sua porta, quando você chega lá, será que você encontra o sangue do Cordeiro aspergido nos umbrais da porta? Porque essa tem que ser a nossa preocupação. Por quê? Porque somente o sangue do Cordeiro é quem purifica o pecador de todos os seus pecados. Quem entende isso, diga amém. Pega essa visão. É do sangue de Cristo que a gente precisa. Muitas vezes, quando algo acontece ou quando a gente quer repreender algo ruim, imediatamente salta da nossa boca a seguinte frase: sangue de Jesus tem poder. Quem já disse isso aqui alguma vez? Então diga: sangue de Jesus tem poder. Mas o maior poder deste sangue é de nos livrar do inferno, é de salvar a nossa alma, é de nos purificar de todo o pecado. Oh, glória! Glória a Deus! É o sangue do Cordeiro que nos purifica de todo o pecado. Então volte a Êxodo, vamos continuar a leitura, vamos para o terceiro elemento. Êxodo 12, versículo 8. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos. O terceiro elemento é justamente os pães asmos. O pão asmo era um pão feito sem fermento. Você entende muito bem isso. Era um pão que não passava pelo processo da fermentação. Porque na Bíblia, fermento simboliza o pecado. E a arma mais poderosa que Satanás tem contra nós é justamente o pecado. Quando eu digo que o diabo não tem poder para nos afastar de Deus, eu acredito que tem gente que fica até pensando, mas será? Será que o diabo não tem poder de afastar o homem de Deus? Eu acredito que não. Agora, o diabo usa o pecado para nos afastar de Deus. Quando Isaías diz que os ouvidos do Senhor não estão fechados, não estão tapados para nos ouvir, ou seja, Ele está nos ouvindo, e nem as suas mãos não estão encolhidas para salvar, ou seja, as mãos do Senhor estão estendidas. Nós temos a garantia que Deus nos ouve, que Deus nos salva, que Deus está conosco. Amém? Diga comigo: Deus me ouve e me socorre e me salva. Mas na sequência ele diz: mas a iniquidade e o pecado
faz separação entre vós e o Senhor. Está mais claro do que nunca que é justamente o pecado que faz separação entre o homem e Deus. Então nós precisamos o quê? Cuidar, vigiar, para que o fermento do pecado não esteja na nossa vida. Eu vou pedir para você abrir comigo a Bíblia agora, no Evangelho escrito por João, capítulo 6. João, capítulo 6. Perceba que cada elemento que estamos estudando na Páscoa simboliza a pessoa de Cristo. E aqui, Jesus diz o seguinte, João capítulo de número 6, versículo de número 35. Quantos acharam, digam amém. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Avance para o versículo de número 48. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comeu, o que, pessoal? Não morra. Já já nós vamos comer desse pão, amém? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é o que? A minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Esse é o pão que nós temos que comer. É na mesa do Senhor que nós temos que se assentar. E não na mesa dos demônios, como escreveu o apóstolo Paulo. Nós temos que sentar na mesa do Senhor para comer deste pão que não tem fermento, deste pão que nos proporciona a vida eterna. Cuidado com o fermento, cuidado com o pecado. Amados, é tão difícil se firmar com Deus, mas é tão fácil se desviar. É tão difícil você se firmar, permanecer, dar frutos no reino de Deus, mas é tão fácil se desviar. É tão fácil a pessoa cair, é tão fácil a pessoa cair no pecado. Eu não sei se em algum momento pessoas aqui já se desviaram. Mas que bom que você voltou. Que bom que você voltou. Graças a Deus, do dia que cheguei na presença do Senhor, cá estou até hoje e quero permanecer até o meu último dia de vida. Ou até o dia da vinda do Senhor, não sei. Quem sabe Jesus volta na nossa geração? Quem gostaria de ser arrebatado e não ter que morrer? Você sabe que tem um grupo privilegiado de cristãos que não vão morrer. Tem gente que diz, a morte é para todos, não é isso? Mas aqueles que acreditam no arrebatamento, eu acredito no arrebatamento. Todos aqui também acreditam? Então, um grupo privilegiado de cristãos não irão morrer, serão, arrebatados como em um piscar de olhos. Então, até o arrebatamento, ou até o seu último suspiro de vida, você tem que permanecer na presença de Deus. Se você se afastou e voltou,
glória a Deus pela sua vida. Você faz parte de um pequeno grupo que conseguiu, porque a grande maioria não consegue. A grande maioria se atola ainda mais na vida pecaminosa que o mundo lhe apresenta. E tudo isso por quê? Porque não se guardou do fermento do pecado. Não brinque com o pecado. Até você que se sente mais forte, até você que diz assim: eu caí, eu não. Não adianta o pastor ficar dizendo que eu tenho que orar mais, que eu tenho que estar na igreja toda hora, que eu tenho que fazer isso. Tudo isso eu já sei. Tem gente até que diz: nem de pastor eu preciso, de igreja muito menos, porque também tem muito cristão que se sente autossuficiente, né? Não, mas também não é assim, também não precisa disso. Às vezes são os primeiros que caem. Às vezes são os primeiros que são derrubados pelo diabo, porque o que está de pé, cuide para que não caia. Então a gente tem que cuidar, da nossa vida todos os dias, assim como nós cuidávamos quando chegamos na igreja. Lembra que no começo você pensava assim: não, isso eu não posso. Lembra? Quem lembra dessa época? Não, isso eu não posso fazer. Está repreendido, isso eu não posso pensar. Não, está repreendido, isso eu não posso sentir. A gente saía repreendendo tudo na mesma hora, é ou não é? Porque a gente tinha medo de voltar para a vida de antes. O que a gente sentia? Poxa, agora eu estou na igreja, eu estou na presença de Deus, eu fui batizado, eu participei da Santa Ceia. Aliás, no começo, quando estava perto da Santa Ceia, tinha gente que ficava até ansioso para vir. Hoje tem gente que passa 2, 3 ceias sem aparecer, e não. Deus sabe, Deus conhece, Deus sabe por que eu não fui, né? Antigamente não, na semana da Santa Ceia, a gente ficava: nossa, tomara que chega domingo, tomara que chega domingo, tomara que chega domingo. Dava sábado, meia-noite, ia dormir, glória a Deus, amanhã é domingo. E a vontade de ceiar era tão grande, que tinha gente que ia logo no culto da manhã e às vezes voltava à noite. E o medo de voltar para a vida de antes era tão grande, que tudo a gente repreendia. Não, isso é pecado, isso eu não posso, estar repreendido, está queimado em nome de Jesus. Tem aquela também que todo mundo fala, né? Está amarrado em nome de Jesus. A gente sai amarrando um monte de coisa por aí, é ou não é? Sim ou não? Que você continue a fazer isso todos os dias. Todo dia você sai amarrando tudo que não presta da sua vida. Que todo dia você saia repreendendo tudo que não presta da sua vida. Que todos os dias você saia queimando tudo aquilo que não presta na sua vida. Se o pecado estiver perto de você, repreenda o pecado. Não dê brechas para o pecado. Não coma do fermento, ou seja, do pão fermentado. O pão que você tem que comer é esse aqui, Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Oh glória! Este pão que nos proporciona a vida eterna. Amém? Volte a Êxodo 12, para o último elemento aqui apresentado. Versículo de número 8. Êxodo 12, versículo 8. Eu releio. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, porém com ervas amargosas a comerão. Um churrasquinho de carne com pão, sem fermento, mas estava muito bom até agora, né, para o paladar, sim ou não? Cordeiro assado, quem come cordeiro assado? Quem gosta? Bom, né, irmão? Com pão ainda mais. Principalmente com aquela pasta de alho. Tem gente que não gosta de alho, mas muitos gostam. Quem gosta? Só que aí, Deus mandou acrescentar ervas amargas. Por que ervas amargas? Por que ervas amargas? Para nos fazer lembrar de o quanto é amarga uma vida sem Deus. De o quanto é amarga
uma vida sem Deus. Eu não sei a sua, mas a minha era muito amarga quando eu não conhecia Deus. Em todos os aspectos. Em todos os aspectos a minha vida era muito amarga. A gente se engana, é enganado, acredita na mentira do mundo e na nossa própria mentira. A pior de todas é essa. É quando a gente mente para si e acredita. Quando você vai evangelizar uma pessoa, ela não quer dar o braço a torcer, ela não quer ouvir, ela não quer ouvir que a vida que ela está levando não é uma vida correta diante de Deus, para justificar as ações dela, a vida que ela leva, ela começa a falar do lado bom, teoricamente, da vida dela. Não, mas eu estou bem. Eu trabalho. Eu ganho bem. Eu tenho as minhas conquistas. Eu tenho a minha casa. A minha vida é uma vida boa. Deus tem me abençoado. Eu não preciso estar dentro de igreja. Não preciso batizar. Não preciso ter a tua vida para eu ter certeza que Deus é comigo. Porque na mente das pessoas, infelizmente, só busca a Deus quem precisa. E realmente é a realidade, né? Ah, você foi para a igreja porque tu estava destruído. Uma amiga disse para outra, tu foi para a igreja porque o teu casamento estava acabado. O meu não, o meu está bem. Ah, tu foi para a igreja porque tu estava doente. Eu não, eu estou bem. Eu sou saudável. Ah, tu começou com esse negócio de igreja depois que a tua família passou por toda aquela situação. A minha não, a minha está bem, Deus me abençoa. Então a pessoa começa a justificar o lado bom, ela começa a usar o lado bom para justificar o porquê dela não buscar a Deus. Só que às vezes ela está mentindo para si própria, e às vezes ela está sendo muito enganada pelo mundo. E a vida financeira, hein? Você sabe que quanto mais financeiramente a pessoa é abastada, menos a Deus ela busca. Você sabe que o sul do país, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, são os 3 estados, ou um dos 3 estados, ou dos maiores estados, que financeiramente a condição da população é melhor do que do restante do país. No Nordeste, a pessoa que é contratada para ganhar um salário, ela sai dando glória a Deus, aleluia. Um salário. No sul do país tem gente que ganha 2 e abre a boca para dizer que ganha uma miséria. Para você ver a diferença de um estado do Brasil, de uma região do Brasil para outra. E é um lado bom de morarmos hoje, por exemplo, de você viver em um estado próspero comparado aos demais da federação. Mas tem um dado muito preocupante nos estados abastados, onde a condição financeira é melhor. São os estados onde o evangelho tem mais dificuldade para se propagar. São os estados onde se há uma maior resistência para a propagação do evangelho do reino de Deus. Não é achismo, é fato comprovado. É fato comprovado. Nos estados onde as pessoas necessitam de ajuda, e aqui eu falo até financeiramente falando, há uma maior probabilidade do evangelho se expandir, do evangelho crescer. E naqueles estados onde a população financeiramente tem muito mais, é mais difícil. Os países onde menos tem cristãos no mundo são os países desenvolvidos, com exceção, é lógico, dos Estados Unidos, que ainda é um país com a sua maioria cristã.
Você sabe que por anos e anos os Estados Unidos era considerado um país cristão. Depois de um tempo se tornou uma nação laica, mas antes era um país cristão. O Brasil é cristão por maioria. O Estado é laico, mas cristão por maioria. É ou não é? 90% da população nacional é cristã. Seria maravilhoso se realmente esses 90% praticassem o Evangelho de Cristo. Se aquela pessoa que é entrevistada pelo agente ali do IBGE, por exemplo, quem recebeu o agente do IBGE esses dias em casa, nesses últimos anos? Todo mundo recebeu, né? A maioria, pelo menos, recebeu. Eles estão fazendo o levantamento do censo. E a grande maioria do país vai colocar lá cristã, católico, protestante. É ou não é? Mas se esse povo todo praticasse o cristianismo, verdadeiramente a situação era outra. Então, minha gente, será que nós queremos voltar para uma vida amarga, como era a nossa vida antes de conhecer o Senhor? Eu não quero voltar. Eu quero permanecer com a doçura do Evangelho de Cristo, do Reino de Deus. Amém? As ervas amargas era para o povo lembrar do sofrimento que eles passaram no Egito, e é para nos fazer lembrar de o quanto é amarga uma vida sem Cristo. Quem entende isso, diga amém. E eu finalizo em 1 Coríntios, capítulo de número 5. 1 Coríntios, capítulo de número 5, aonde o apóstolo Paulo escreveu o seguinte. 1 Coríntios 5, versículo 7, está escrito: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Amém? Repito a parte final. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Jesus é a nossa Páscoa. Amém, igreja? Quantos recebem essa palavra? Então, por favor, fiquem de pé e vamos dar para o Senhor Jesus, que é a nossa Páscoa, uma linda salva de palmas. Amém? O cordeiro significa o sacrifício. Temos que sacrificar mais e mais para servir o Senhor. O sangue que tem que estar aspergido em nossas portas. O sangue que nos purifica do pecado. O pão asmo, o pão sem fermento. O fermento não pode fazer parte da nossa vida. O fermento é o pecado. E as ervas amargas, para nos fazer lembrar de quão é amarga uma vida sem Deus. Por favor, feche os olhos, curve a cabeça. E eu gostaria de falar com você que veio nesta manhã de domingo participar da Santa Ceia, mas você ainda não entregou a sua vida a Jesus. Você ainda não confessou que Jesus Cristo é o teu Senhor e o teu Salvador. Você que ainda não confessou Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Você que está em uma vida amarga. Você que está em uma vida verdadeiramente
amarga sem Deus. Está escrito que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. É para uma vida nova com Cristo que eu te chamo agora. O apelo que eu te faço não é apenas para você estar em uma igreja. Sim, eu quero que você esteja na igreja. Mas não é apenas isso. O apelo que eu faço é para você viver uma vida com Deus. Se entre nós há alguém que ainda não entregou a vida a Jesus, levante a sua mão direita o mais alto e eu quero orar por você. Você que nunca entregou a vida a Jesus. Você que nunca confessou Jesus como teu Senhor e teu Salvador. A senhora que nunca entregou a vida a Jesus, a senhora quer entregar a vida a Ele hoje? É uma decisão pela fé? Então vem aqui por favor para mim orar por ti. Fica aqui na frente, vamos aplaudir Jesus pela vida dela. Amém? Fica aqui. Isso, aguarda aqui que eu já oro com a senhora, tá bom? Alguém aqui estava afastado, pessoal, distante de Deus. Tua vida estava bem, um doce, mas aí você não vigiou e deixou o fermento entrar na tua vida. Você quer voltar, meu irmão, para Jesus? Então aplauda o Senhor pela vida dele. Você quer voltar também, querido? Então vem aqui na frente. Vamos aplaudir mais o Senhor. Amém? Fica aqui, ó. Fica aqui desse lado. Quem mais quer voltar para Jesus ou entregar a vida ao Senhor Jesus? Quem mais? Todos estão firmes com Deus? Mas quem aqui diz assim: Senhor, eu não me afastei, eu não me desviei, mas eu gostaria de melhorar cada vez mais. Eu quero uma oração para me fortalecer. Eu estou me sentindo fraco, eu estou me sentindo desanimado e eu quero me fortalecer. Quem está se sentindo fraco, abatido na fé, quer voltar? Então vem também. Aplauda o Senhor Jesus pela vida desses que estão vindo. Amém? Isso. Eu sei que tem mais pessoas, mas às vezes a vergonha toma conta do coração. Não tenha vergonha. Venha que ainda dá tempo. Vamos dobrar os nossos joelhos? Vamos nos ajoelhar? Todos? Isso. Igreja, sentem-se, por favor. E estendam as mãos em direção ao altar. Estenda as mãos em direção ao altar. Vocês aqui na frente põem a mão à região do coração e a igreja estende as mãos ao altar. Tá bom? Ore assim comigo. Primeiramente a senhora que está entregando a vida a Jesus. Tá bom? Diga assim comigo: Senhor, nesta manhã eu confesso que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Escreve o meu nome no teu livro, meu Deus, que de lá jamais saia. Você que vai voltar para a presença do Senhor, diga: meu Deus, meu Pai, eu volto para a tua casa, para a tua presença. Senhor, perdoa os meus pecados, apaga as minhas transgressões. Eu aprendi que uma vida sem Cristo, ela é amarga. Por isso, eu volto para a tua presença, em nome de Jesus. Agora todos digam: meu Deus, meu Pai, que o meu nome esteja escrito no livro da vida. Senhor, me fortalece, me ajuda para que eu permaneça na tua presença, sem me desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Jesus é a minha Páscoa. Continue assim. Senhor nosso Deus e Senhor Pai, eu quero apresentar a vida de todos que estão diante do altar. Aqueles que entregam, meu Pai, a vida a Jesus e estão confessando que Jesus é Senhor e Salvador de suas vidas, o único, eterno e suficiente. Como também aqueles que estão voltando para os braços do Pai, os filhos pródigos e as filhas pródigas. Como também aqueles que estavam se sentindo fracos, abatidos e desanimados. Recebe todos, meu Pai.
Que o nome de todos estejam escritos no teu livro e que de lá jamais saia. Fortalece a todos para que permaneçam na tua presença, sem se desviarem, meu Pai, nem para a direita e nem para a esquerda. Que Jesus Cristo, que é a nossa Páscoa, verdadeiramente estejam com cada um deles, meu Pai, em todos os dias de suas vidas, ou até o arrebatamento, ou até o dia da morte de cada um. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que assim seja feito, e quem crê diga amém. E graças a Deus. Você acabou de receber as boas novas do Evangelho através das mensagens de Paz e Vida. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Agora, procure a Paz e Vida mais perto de você e compareça aos nossos encontros especiais. Em Porto Alegre, Avenida Farrapos, 602, a 600 metros do Viaduto Conceição. Mais endereços no site pazevida.org.br ou pelo WhatsApp 11 982 38 3737.